Boa noite. Boa noite. Vamos começar essa live. Boa noite, doutora Lua. Como vai? Tudo bem? Vamos começar essa live hoje. Vamos receber a doutora Silvia Correia. Vamos receber a doutora Silvia Correia hoje, advogada, professora, um nome mais do que reconhecido na nossa área trabalhista, que vai conversar hoje conosco sobre as audiências virtuais, as audiências telepresenciais. A doutora Silvia está chegando, linda como sempre. Ah, imagina. Como vai? Tudo bom? Vamos bater um papo hoje? Ah, que bom! Vamos bater um papo hoje sobre as audiências telepresenciais. Vamos levar... Vamos não, eu só vou dar palpite. Leve para os nossos colegas tudo que a gente tem para saber dessas audiências que estão chegando aí, estão preocupando tanto os advogados, tanta coisa nova acontecendo num momento tão difícil. Vamos conversar. Muito difícil. Acho que o momento foi tão difícil para a implantação disso. Acho que é até uma realidade que vai chegar, que a gente não vai poder se distanciar disso, facilita muito em alguns momentos, mas o momento foi o mais inoportuno possível. Não podia ser mais inoportuno. Muito, muito. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite, já estou aqui começando a tagarelar. Agradecer o convite dessa querida doutora Thelma Mello, eu não sei se fala confreira é horrível, né, mas minha companheira de comissão das mulheres do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, né, minha companheira de OAB, nós somos conselheiras da Ordem também, e companheira da Justiça do Trabalho, né? Companheira de sempre da Justiça do Trabalho. E não podemos deixar, e minha queridíssima professora. Ah, isso é um detalhe. Isso é detalhe. Então, queria muito agradecer. Eu sou fã da Thelma, porque ela é uma guerreira em todos os setores, na advocacia, no conselho, uma pessoa que tem as suas opiniões, expressa suas opiniões, defende suas opiniões. Na vida pessoal, a gente sabe que também é uma guerreira, então ela representa maravilhosamente bem a advocacia, e como eu sou feminista, né, representar a advocacia, mulher representando a advocacia e fazendo esse papel, porque a gente poderia estar aqui hoje escolhendo um filme, mas eu escolheria 1000 vezes estar aqui falando do que as pessoas precisam ouvir, do que a gente precisa aprender também sobre a justiça do trabalho, a advocacia, porque quanto mais falarmos, cada vez mais isso vai ser objeto de assunto, objeto de debate, e ainda há muita timidez, por incrível que pareça, nesses temas, né? Mas como você disse, as audiências telepresenciais, elas vieram no momento absolutamente inoportuno. A gente é muito inoportuno. E eu chamo aqui para a gente refletir um pouquinho antes da gente chegar nas audiências, como é difícil o ambiente empresarial, o ambiente econômico, ter a sensibilidade de perceber o que essa pandemia está causando. Eu digo, será que sou eu que tenho um excesso de sensibilidade? Será que sou eu que sinto muito as coisas? Mas eu fico muito estarrecida com a frieza, com o egoísmo, com o olhar imparcial de empresários, com o que essa pandemia causa dentro da sua casa.
Primeiro, ela te obriga a ficar dentro de casa. Não existe mais o convívio social. Então, você não tem mais como dividir aquele momento estressante do trabalho. Isso acabou. Você é obrigado a dar atenção a outras pessoas da sua família que, neste momento, também estão sem convívio social. Sim. Você é obrigado a se adaptar a essa atenção que será mais exigida, a sua dificuldade de dividir e sem qualquer dúvida, esse acúmulo de tarefas que qualquer pessoa está tendo. Qualquer pessoa que a gente for falar, que esteja seguindo, né? Porque tem os loucos que não seguem, né? E aí a gente reza e ora, né? Para que Deus ilumine, só Ele. Mas as pessoas que estão acreditando na gravidade, porque é grave, e que estão seguindo as recomendações, as pessoas sofreram do dia 13 de março, que foi quando começou para o dia 14 de março, uma mudança na sua vida. Uma mudança imposta dos seus hábitos. Qualquer pessoa com mínima sensibilidade consegue perceber que isso mexe com uma mudança imposta. Então, uma mudança imposta. Uma mudança que a gente não vai poder fazer nada. Ninguém quis isso, ninguém estava esperando, foi inoportuno, foi inopinado o que aconteceu. De repente, um dia estava todo mundo trabalhando, no dia seguinte estava todo mundo em casa, tendo que se adaptar ao home office, e de repente tendo que se adaptar à utilização de um sistema que as pessoas não conhecem, fazer audiências de uma forma que estamos todos despreparados, por mais adaptados que estejamos à tecnologia, é lamentável. Deixa eu só registrar aqui a entrada da nossa presidente da Comissão de Mulheres do SAERJ, a doutora Adilza Nunes, a presença da doutora Ana Borba, que está aí, presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB. Querida doutora Érica também já está aí. Nossa querida doutora Valéria também já chegou. Só as mulheres firmes estão todas aí. Olha, que orgulho, hein? Que orgulho. Não é isso? Não é isso. Gente, eu vou só confessar uma coisa. Eu tenho certa dislexia, sabe? Eu faço as minhas lives, mas eu tenho... Se eu olhar os nomes, ou eu paro com o nome só, e aí o raciocínio vai embora. Então, às vezes, eu vejo as pessoas... Se eu falar com... Deixa que eu vejo. Eu falei, gente, eu tenho muita dislexia. E aí eu tô com aqui um negócio para falar. Se eu olhar, aí eu tenho que ser rápida, falar e voltar. E isso em todas as minhas lives, gente, não é porque eu não quero falar, não. É porque é dificuldade mesmo, né? Eu vejo e vou vendo aqui todas as queridas que estão entrando. Vamos lá. No caso das audiências, essas telepresenciais, eu chamo a atenção que... Na verdade, elas estão sendo impostas, mas existe aí um viés premeditado. Não sei se vocês lembram, no início do ano, os tribunais pediram para os advogados atualizarem seus cadastros. Verdade. E eu sou super resistente nisso, porque eu já sofri muito por causa disso. Né? Eu sou advogada de uma procuradoria e eu fiz não sei quantas petições de pessoas mandando intimações, notificações para minha residência. Imagina a quantidade de papel que chegava na minha casa. Eu tive que fazer atos, enfim. Então, tem muita resistência, porque nesse momento eu estou autorizando o tribunal a me intimar. E nos processos que eu quero ser intimada no meu endereço, eu informo. Nos outros, é o endereço dos clientes. Enfim, então eu não fiz, mas eu chamo a atenção porque, mesmo não tendo feito esse cadastro, chegou ao meu e-mail convite para a sessão de julgamento. Pois é. Eu não fiz esse cadastro em lugar nenhum. E chegou ao meu e-mail esse convite. No caso das audiências, eu entendo, eu acho que é uma inovação tecnológica, mas não podemos desprezar que esse momento é péssimo. E aqui eu posso reunir, a gente tem certeza que você vai concordar, números. Primeiro, nós estamos no isolamento. Eu, neste momento, obrigatoriamente, a minha renda diminuiu, porque
eu não tenho acesso à contratação como advogado e como de qualquer outro advogado. O meu contato com o cliente, se eu não tenho um cliente que já tenha um contrato de partido, um fixo mensal, nesse momento a minha renda diminuiu. No momento que a minha renda diminui, eu tenho que segurar, porque eu não sei quando isso vai acabar. Então, lá no dia 16 de março, eu não tinha a menor ideia quando isso vai acabar. A gente fez uma projeção a fim de abril e chegamos aqui, estamos chegando a fim de junho. Julho. Então, ou seja, eu não tenho condição, pelo isolamento, de aumentar minha receita. 2, eu não tenho, neste momento, um pré-aviso para eu equipar a minha casa se eu tivesse receita com o mínimo necessário. É verdade. Eu não tive pré-aviso para orientar nenhum cliente. Ainda que se diga, você faz pelo telefone. Não é assim, eu não faço. Quando eu vou falar com preposto, com testemunha, eu não faço pelo telefone. Eu nunca fiz isso na minha vida. Porque se perde no telefone. A informação, isso que a gente está fazendo aqui é rápido, é ótimo, a gente consegue, mas você perde. Você sai daqui, vai ver um filme, vai absorver talvez 10% do que a gente conversou aqui. Isso é do nosso sistema neurológico. Então, imagine eu dar todas as orientações que não são fáceis, num passo a passo, para ele pelo telefone, ou então colocar, o que eu acho mais crueldade ainda, olha, tá aqui o tutorial, se vira. Isso é o fim, né? É um absurdo. Isso é um absurdo. E como dar um tutorial ao reclamante? Como fazer com que o reclamante consiga entender? Ele não sabe o que é tutorial, ele não tem um plano de internet que permita a participação dele. Na maioria das vezes ele não tem nenhum celular, um smartphone, ele tem um celular mais antigo. Ele não tem condições de parar no trabalho dele se ele estiver trabalhando. Me parece que isso tudo é uma forma de afastar a advocacia as partes da justiça do trabalho. Isso. Eu fiz uma live com o Dr. Cláudio Goulart e eu coloquei isso para ele. Me causa muita espécie que nós tivemos, no meio de uma pandemia, uma lei que se preocupou em colocar a audiência telepresencial para as audiências conciliatórias dos juizados. Quem são os jurisdicionados dos juizados? Hipossuficientes. Hipossuficientes. Quais foram os primeiros órgãos do judiciário que se estabeleceram atos? Só o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem 3 atos. Tem 3 atos falando de atos processuais de forma telepresencial. Porque, mais uma vez, o hipossuficiente. Por que não começou, se fosse o caso, experimentando isso, em sessões de questões de grande vulto, ainda assim, entre empresas, lá no TJ, questões envolvendo discussões empresariais, que eu tenho empresa de um lado, empresa de outro, que eu sei que vai ter uma mínima estrutura, vamos ver como é que isso vai funcionar, vamos fazer um calendário de treinamento, porque tem que ter um treinamento. Não podemos esquecer que o artigo 198 do CPC impõe ao judiciário a oferta de equipamento para a realização dos seus atos. Eu não posso, é porque a gente está muito acostumado com as salas da ordem, mas as salas da ordem são da ordem. Os equipamentos têm que ser fornecidos pelo judiciário. Lembrando que o nosso tribunal, até hoje, que pede já tem assinado o convênio, o nosso Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, ainda não temos nem Wi-Fi. Nem Wi-Fi. É verdade, nem Wi-Fi. Ou seja, verdade. Se eu quiser acompanhar uma audiência, até presencial, através do PJE, e se a sala de audiência não for aquela que está equipada com monitor e equipamento para os 2 lados, eu só tenho, ou eu levo meu celular, ou eu levo meu tablet, ou eu levo meu computador, ou eu não vou ficar acompanhando. Até hoje, estamos falando de audiências presenciais. Nas telepresenciais, eu imponho, no meio de uma pandemia, com restrição de receita, com isolamento, eu digo, você pode ligar para qualquer operadora de internet hoje. Vão te vender? Vão te vender. Vão na sua casa? Não vão. Não vão. Eu cansei, desistir. Né? Eu fico compartilhando a internet. Eu tenho uma dificuldade de horário, porque o horário que o filho está na internet por causa das aulas, a internet, outro está na internet, é uma dificuldade. Então, estamos falando de hipossuficientes que sequer sabem como manusear a internet.
Ele não sabe como compartilhar uma internet. Ele não sabe como baixar programa. Quantas e quantas vezes eu vi, às vezes, a pessoa falando, você tem isso, você baixa. Como é que eu faço isso? Do meu lado, na sala de audiência. Você pode baixar isso aqui. Como que eu faço? Às vezes ele vai entregar para uma pessoa da família que vai baixar. Ele não sabe. E o que eu quero dizer é o seguinte, cadê o planejamento? Aonde foi parar o planejamento? Não houve. Fora. E dessa forma absurda. Audiência avisa com e-mail com 2 dias. Avisa presente manifestação em 5 dias. Essa semana, sem exagero nenhum, eu fiz para mais de 12 petições, questionando audiências telepresenciais, questionando a apresentação de defesa em 5 dias. Isso para mim é uma aberração não existe. Completa. Isso é um absurdo. Aberração. Onde é que está 5 dias? Né? E aí você tem que parar, fazer uma petição para dizer o óbvio. Para dizer... Aí traz a questão do CNJ. O CNJ resolveu o empate? Resolveu o empate. Mas não é certeza de acolhimento por parte do juiz? Não. O CNJ diz que qualquer ato que prescinda de documento, eu tenho que me manifestar pedindo a suspensão. Os juízes estão dando suspensão? Não. Não estão me dando suspensão. Não. Doutora Silvia, deixa eu só registrar a entrada aqui do doutor Diego Petati. Vai registrando. Que fez uma live conosco ontem, que foi maravilhosa. Ele é juiz da 2ª região e trouxe o entendimento do que está acontecendo lá em São Paulo, que nós estamos tentando fazer essas lives para esclarecer os colegas. Então, estou agradecendo já a presença dele, mas tem muita gente boa aí participando. Nossa, vamos lá, desculpa interromper. Nada, imagina. Então, nós faltamos com um planejamento desde o CNJ, e eu já aproveito para fazer uma crítica. A gente precisa falar disso sim, todas as lives que puder falar isso do CNJ. O CNJ é um órgão cuja representação da advocacia é ínfima. Então, o olhar dele para a advocacia, numericamente, não vai ser igualitário com o olhar se tiver uma necessidade, uma imposição do judiciário e advocacia não vão ter peso de igualdade, porque ali os números não são correspondentes. Então, nós temos esse enfraquecimento político dentro do CNJ. Nós não tivemos planejamento, não teve nenhum cronograma, eu não precisava fazer isso em todas as varas, eu não precisava fazer isso em todos os processos. Eu podia, independente de pandemia, tinha que ter um cronograma, um treinamento disso. E ainda assim, eu posso obrigar o usuário a ter um computador, a ter um celular? Eu não posso. Não pode. Isso não que pode. Não entra na minha cabeça. Eu não posso. Ele precisa comer antes. Ele precisa comer antes. Pobre. Exatamente. A subsistência, para isso que nós temos até hoje, a Defensoria Pública tem que existir. A Defensoria Pública é garantia de acesso à justiça. Porque as pessoas não têm dinheiro nem para tirar cópia de documento. As pessoas vão para a Defensoria porque elas não têm dinheiro. Elas buscam para gastar os recursos públicos para fazer a SUS, para buscar o reconhecimento de um direito. Eu não posso, um dia para a noite, impor tecnologia. Então, poderíamos estar pensando se nesse momento não tivéssemos isolamento, esse momento é absolutamente péssimo. Se no momento futuro o tribunal estivesse equipado para que essas pessoas que não tivessem, eu pudesse agendar num horário com toda a segurança, uma sala para caso o juiz não queira, caso eu queira fazer, por exemplo, uma carta precatória em outra jurisdição, eu possa fazer isso do lado do meu cliente. Então, neste momento, eu não posso, e isso é uma prerrogativa. Como fazer uma audiência? Isso eu lhe pergunto, como fazer uma audiência afastada do cliente, reclamante ou preposto? Isso é impensável. Eu vou mandar o WhatsApp para ele durante a audiência, isso é impensável. Eu, particularmente, vi aqui a doutora Érica dizendo também, eu falo com o meu cliente fora do depoimento pessoal, eu falo com o meu cliente o tempo todo. Eu também. Porque ele... Pois é, como é que eu vou falar o tempo todo com ele por WhatsApp? Não, isso é impensável. Isso é impensável. Não, e ele já vai estar tenso, porque o ambiente, a audiência em si já é um ato tenso.
né? Exatamente. Ele ainda tem que administrar a atenção dele para um quadradinho qualquer que esteja na frente dele. E tem que estar atento a uma mensagem que está chegando no mesmo quadradinho, porque eu vou ter que, se não for no mesmo quadradinho, vou ter que colocar ele com 2 equipamentos com o mesmo padrão de acesso e de internet. Isso é impensável. É um direito que tem que estar acima de qualquer outro. Eu tenho o direito de fazer o ato do lado do meu cliente. Isso, se eu não quero, é uma opção minha. Mas se eu quero, isso é indiscutível, isso não cabe análise, isso é uma prerrogativa maior. Eu tenho direito de estar com o meu cliente, eu tenho direito de sigilo, eu não sou obrigada a tirar foto da casa do meu cliente para mostrar como é o ambiente dele. Eu não posso fazer isso. Isso é a casa, a residência, é inviolável. Tem magistrados que têm essa opinião. Ele faz um 360. Ele não é obrigado a fazer 360. Para garantir, o errado está aí. Nós sabemos que fraudes acontecem, as fraudes vão acontecer em qualquer ambiente. O que está errado é eu fazer o afastamento cliente-advogado. E nesse momento, cliente, advogado, testemunha, todos têm que manter o isolamento por uma questão de saúde. Eu tenho familiares que fizeram aniversário que eu não pude estar com eles, porque eu tenho senso de responsabilidade. Então, como é que eu posso pegar todas as audiências de um mês, estar com todas aquelas pessoas, pedir para as pessoas, compre máscara, compre álcool gel, porque eu não tenho como entregar, ou então vou à sua casa levar para você, porque você não tem, para você. Isso é um absurdo. Então, neste momento, não tem como realizar audiência telepresencial. Respeito muito a opinião das pessoas que dizem, mas a máquina judiciária não vai andar. Eu acho que ela tem cabimento se os 2 advogados quiserem. Eu fiz várias petições essa semana dizendo assim, ok, vocês querem que faça? Então dispense as partes. Quer fazer para quê? Então dispense as partes. Não vai ter instrução. Quer fazer audiência? Então dispense as partes. Nesse momento. É só para fazer a primeira audiência? Então dispense as partes. Porque se o autor não pode ir, o preposto não vai poder ir, para que ter audiência? Então dispense. Acha que vai o quê? Para marcar um encerramento de instrução? Porque instrução não vai dar. Então, um despacho que reconhece que não dá para fazer instrução e diz que vai marcar uma audiência para colher depoimento pessoal, ou seja, se ele sabe que não pode fazer instrução com testemunha, o que muda com relação à parte? Então, essa insensibilidade do judiciário, essa insensibilidade legislativa, que a gente precisa, e a gente precisa fazer uma defesa. E eu me incluo nesse grupo de defesa. A gente precisa ter a resignação. Logo que eu fiz as minhas primeiras petições, alguém falou assim, Silvia, mas você tem equipamento da sua casa. Eu falei, mas no momento que eu aceito passivamente, eu estou dizendo que eu concordo. Exatamente. E eu não acho que eu não tenho que aprender. Né? Eu sou professora, eu acho que independentemente disso, o advogado que puder, até para conhecer o sistema e saber o quão complicado ele é, porque ele não é fácil. Ele é fácil para gente que já está ambientado nesses ambientes de reuniões virtuais, Zoom, Hangouts Meets, etc. E a gente, ainda assim, com algumas dúvidas, quem é o anfitrião, sala de espera, você me pergunta, olha, Silvia, vamos fazer uma reunião no YouTube e eu vou abrir a reunião pelo Zoom, e aí você manda para o YouTube. Eu vou falar, não tenho a menor ideia como é que faz isso. Eu também não. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei participar da reunião, me manda o link, eu clico e posso ir. Eu também. Mas eu vou abrir microfone, fechar microfone, qualquer outra coisa. Estou dando aula, eu pedi inclusive nas aulas que eu fiz de faculdade que ficasse o rapaz da faculdade, porque eu falei, olha só, vai parar a aula, eu vou ter um surto aqui, você vai ficar aqui, porque se acontecer alguma coisa eu posso me recorrer a você, porque eu não vou saber lidar. Não vou saber. Então, imagine isso para as pessoas. Imagine isso. Então, é o direito deles, porque o recado, a gente passa um recado velado para eles, que é o seguinte, e quer dizer que agora eu tenho que saber fazer isso, senão eu vou perder, porque eles só entendem essa linguagem. Eu vou perder. Exatamente. Eles não vão saber. Então, é de uma falta de sensibilidade absurda. Total. Então, eu tenho me insurgido contra todas as audiências presenciais. Existem alguns magistrados que se sensibilizam, que você expõe a questão. No meu caso,
70% dos meus prepostos são de risco, são grupo de risco. Por incrível que pareça, 70%. A empresa já escolheu as pessoas que eram mais velhas para serem prepostos. Sim. E essas pessoas, 70% delas são grupo de risco. 70% delas. E os que não são 70%, ou estão em área que eu não consigo fazer, me ligando desesperado, que receberam comunicados de fazer. Eu falei, espera que eu vou despachar, eu vou tentar ver se o juiz despacha para não ter essa audiência. Porque é um absurdo. Ou então, como é que eu faço para ensinar você? E a pessoa vai ficar naquele desespero porque ela não vai saber. Então, ou seja, mas eu acho que a gente tem que pensar em provocar essas dificuldades. Eu acho que a gente tem que conseguir esses números, aí fica até uma sugestão. Eu acho que a gente tem que começar a anotar a sugestão, qual o número que está havendo. Lembrando que o tribunal também não fez nenhuma pesquisa prévia para saber. Não teve pesquisa, ou seja, é entubado. Entubado. Foi entubado. Vocês têm condições ou não? Olha, se eu tenho 80% da advocacia que diz eu não tenho condições, eu não tenho condições. Se o tribunal não vai me disponibilizar, porque o tribunal não vai me disponibilizar a internet na minha casa, o tribunal não vai me disponibilizar um ambiente absolutamente dividido, não tem como com 2 pessoas. Então, eu não tenho essa estrutura pronta. Né? Um momento que, lamentavelmente, está acontecendo, a gente vai ter que lidar com isso, e quer acelerar? A gente sabe que tem como acelerar. Né? Vamos acelerar os despachos, vamos acelerar as medidas de coerção. Eu acho que tem várias medidas, sem nenhuma inovação processual. O juiz ele tem o poder geral de cautela, o juiz ele tem como fazer, ele pode dar, tem inúmeros pedidos que ele pode deferir, tem inúmeros atos de ofício cautelares que ele pode praticar. Então, ele quer salvaguardar direitos, ele tem como. Ele tem não como é obrigado a fazer audiência virtual. De jeito algum. Então, assim, essa semana eu fiquei abismada porque o número de despachos dessa ordem aumentaram. E é esse o ponto que eu queria chegar. Aumentaram, eles não retrocederam, eles aumentaram. Eu reconheço que eles devem estar sofrendo uma pressão de cima para baixo, né? Mas isso não justifica essa falta de sensibilidade. Não justifica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós duas, particularmente, temos condições de fazer a audiência. E, pessoalmente, eu e você temos condição que temos o equipamento. E o advogado, que não tem mais, o excluído digital, eu não estou falando nem do excluído digital, eu estou falando do excluído digital, o advogado. Muitos já ficaram no caminho quando foi implantado o PJE. E agora? Pois é. Eu vou impor ao advogado que ele use uma ferramenta, e isso já aconteceu no PJE, e os que não largaram a profissão, qual foi o caminho que eles fizeram? Eles foram fazendo parcerias. Essa que é a crueldade do momento. Né? Um plano B que eles tiveram, quando falaram, olha, eu não sei mexer, a gente, olha, contrata alguém que saiba fazer, se una alguém que saiba fazer, faça uma parceria, e os que sobreviveram fizeram dessa forma. Né? Só um instante, deixa eu registrar aqui quem acabou de entrar. Nosso secretário-geral, nosso presidente do sindicato dos advogados, doutor Álvaro Quintão, está aí, nos prestigiando. Maravilha! Ele deve concordar com a gente quantas audiências. Pois é, uma honra. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela audiência. Mas esse aspecto que a gente está falando do advogado, ele já sofreu de forma abrupta o PJE. Mas o PJE, mesmo com a forma que foi, porque lembro vocês que o TRT da primeira região foi o cobaia, né? Que a gente não pode esquecer, ele foi o cobaia. Mas ele já teve uma gradação. Você sabia, olha, vou começar a implementar o processo eletrônico nas varas tais a tais. Então você já havia um mínimo, ainda que não ideal, mas você tinha um planejamento. Né? E ainda assim, a gente teve que lidar com o PJE. Eu lembro, isso aconteceu em meados de 2012, nós não tínhamos tutorial nenhum. Foi intuitivo. Eu lembro que eu entrei num desespero, eu nunca xinguei tanto na minha vida.
Porque não tinha nenhuma orientação. Eu falei, gente, como é que coloca um programa desse? Eu lembro que para você fazer o cadastro era um inferno na Terra, porque não tinha orientação. Você tinha que correr para aquela salinha do fórum, para o pessoal te ajudar, você se cadastrar, e é um cadastro no PJE, não sei se você lembra, do primeiro grau, e você tinha que fazer de novo o cadastro no PJE do segundo grau. E você tinha que ir lá, presencialmente. Então, enfim, então a gente já ultrapassou isso, que já deveria ter servido de exemplo, para nesse momento exigir o mínimo. Então, é aquela questão de você aceitar as coisas de forma passiva. Então vem o CNJ, diz, olha, vamos usar a partir de hoje essa ferramenta. Querem usar? Use para as suas sessões do CNJ. Use para as suas sessões do CNJ. Querem testar? Use à vontade. Querem usar? Quem pedir, vocês usam, não tem problema. Agora, quando colocar isso para o tribunal, a primeira coisa, o tribunal deveria responder, olha só, qual o planejamento? Quantos usuários nós estamos falando? O meu tribunal tem X usuários, que o tribunal tem condição de avaliar tem condição de saber. Eu tenho X usuários, eu tenho X processos. Nesses X processos, eu tenho de instrução pelo menos uma considerável parte. Eu não tenho condições, eu tenho salas da Gomes Freire, nós sabemos, é impraticável. Eu não tenho condições das pessoas ficarem com a devida calma num ambiente telepresencial. Ainda que eu diga, olha, você vai lá para a sala, você vai ficar lá. Não tem como. Então, como é que eu faço? Qual o planejamento que eu vou fazer com essas pessoas? Mas isso deveria ter sido objeto de uma contra-resposta. Então, é essa falta de sensibilidade. E falta de sensibilidade, repito, com a advocacia de hipossuficiente. Principalmente. O atingido no primeiro ponto é a advocacia do hipossuficiente. Exatamente. É aqueles que vão estar nos juizados, é os que estão no Justiça do Trabalho, que eu defendo aqueles que, na verdade, se não são os advogados unipessoais, pequenos escritórios, eles não vão bater na porta de um mega escritório para se defender, ele vai atrás daquele advogado pequeno, aquele advogado que não tem um segundo QG jurídico na sua casa, é esse que ele vai socorrer. Então eu estou atingindo de uma forma absurda essa parcela, e eu digo, sem pesquisa. Vamos pedir, tribunal, faça uma pesquisa. É uma pesquisa efetiva, você tem condições de fazer isso nos seus processos. Você tem condições de fazer isso. Né? Uma análise de relatório consegue saber tranquilamente quem está em cada polo, se é um advogado, se é uma banca ou não, eu consigo saber. Faça uma pesquisa nos processos, você tem condições, indague primeiro. Olha, estamos com um problema aqui, eu estou disparando intimações, estão todos dizendo. Então, ou seja, a gente não pode esquecer que a justiça, o princípio do acesso à justiça, a justiça é para o jurisdicionado. Ela não se serve ao poder judiciário, ela serve ao cidadão. É a palavra dele neste momento, o representante da palavra dele é o advogado. Então, se ele não tem condições, ela não existe para se servir. Ela não tem que cumprir um protocolo de quantidade de decisão proferida. Não é um número, ela tem que servir ao jurisdicionado. Se ela não serve ao jurisdicionado, ela está absolutamente comprometida com seus fins institucionais. Ela perde a razão de ser. Ela perde a razão de ser. E é isso que a gente tem que defender. É isso que a gente tem que colocar. Falar em acesso à justiça e brigar. Eu digo, é cansativo? Muito. Você tem que falar em acesso à justiça, uma petição para justificar. Querer que eu justifique, eu tenho que falar do que tem e o que não tem na minha casa. Eu assumi a causa com o compromisso de defender o cliente. Eu assumi a causa com o compromisso de defender o cliente na melhor forma possível. Eu não inventei a pandemia existe. As pessoas que estão isoladas, elas estão cumprindo uma imposição. Então, você tem que colocar essa sensibilidade, forçar essa sensibilidade. E ter que explicar isso ao juiz é muito complicado e eu acho até desnecessário. Desnecessário porque é uma questão de empatia, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de se colocar no lugar do outro e saber que aquele outro tem diversas dificuldades, que ele não pode, e no momento tem muita gente sem condições de se sustentar, sem condições de sustentar suas famílias, as suas casas. Então, realmente eu concordo que é muita insensibilidade.
Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Não bastando as audiências virtuais, estão querendo nos entubar a partir de julho PJE Calc. Porque aí nós vamos fazer papel de... Já estamos querendo que a gente faça papel de oficial de justiça. Aí vamos fazer também de contadores, né, das varas. Olha, cada surpresa, eu queria que fizesse essa criatividade. Eu não consigo entender, nós temos um código enorme, né? A CLT é imensa, o CPC é imenso, e como se não bastasse, eles pegam uma instrução e alteram uma instrução para poder... Eu juro para você, eu tenho muita dificuldade, porque eu não vejo essa criatividade para outros lados. Então, se eu visse essa criatividade, não estou encontrando o réu, vamos usar essa criatividade para encontrar o réu, mas não impondo para o advogado, eu sei que tem. Eu ainda tenho que negociar hoje ainda para o magistrado o pedido de um SIMBA, uma movimentação bancária, é um parto. O sistema está lá. Esse PJ Calc, eu já adianto para vocês, eu sou professora, eu dou aula de cálculos trabalhistas e já adianto, o PJE Calc, para mim, é péssimo. Ele é péssimo, porque ele te obriga a você ter que entrar no sistema para entender o que está o número. E isso, para mim, em que pese a minha formação jurídica, você falar com qualquer pessoa, um perito contábil, um contador, um administrador que tenha esse conhecimento de número, a grande preciosidade de uma demonstração é você perceber a conta. O PJE Calc, ele já falha nisso. Além de outros riscos que ele tem, se você não souber manipular o PJ Calc, o seu cálculo vai sair errado. Ou para mais, ou para menos, mas vai sair errado. Para mais, então, com certeza, agora... vai ser identificado. Para menos, nunca. Se o reclamante juntar um cálculo para menos, o contador da vara com certeza não vai falar. Não, mas se estiver para mais... E é dificílimo identificar. É muito difícil identificar. E vai chover impugnações, porque você não consegue identificar isso, você tem que lançar aquela planilha dentro do sistema do PJ Calc para tentar desmembrar e tentar descobrir. Eu juro, eu não consigo entender. Não existe, não existe. Porque é o sistema de cálculo que a vara usa. Como se todos os cálculos fossem iguais. Cada sentença me dá um reflexo diferente, cada pedido me dá direito a um reflexo diferente. Como é que eu posso usar um sistema único de cálculo? Já começa o erro aí. Planilha por planilha, a gente tem nossas planilhas, que mostram muito melhor que aquele sistema. É o sistema intuitivo, que não é o caso, dizem que é, mas não é o caso, ele não é intuitivo. Se ele fosse intuitivo, eu dizer para vocês, olha... É muito tranquilo, você vai jogar lá as suas verbas, ele vai calcular. Ele tem uma aparência de intuitivo, mas ele não é intuitivo. Ele tem pré-comandos que você vai ter que alterar. E você tem que mexer, e não é fácil mexer. Então, ou seja, eu vou imputar, por que apresentar cálculo? Nós temos a Justiça Federal, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com zilhões de processos, aonde está, em que pedaço da lei que diz que a minha planilha de simples cálculo, porque a gente esquece, que o cumprimento de sentença pode ser feito por simples cálculo. Estamos esquecendo disso. Aonde está isso em qualquer regramento que eu tenha uma forma pré-determinada para liquidar a sentença, para exigir o cumprimento da sentença de uma obrigação de pagar? Isso não existe em pedaço nenhum. Não existe. Ou seja, não existe. Não existe. Eu tenho que fazer um cálculo que seja compreensível para facilitar. Não facilita. Porque se você perguntar para o magistrado se ele entende PJ Calc, eu já te adianto, ele não entende porque não tem como ele entender. Ele não sabe. O que acontece é que ele vai jogar para o contador da vara, o contador da vara vai jogar no sistema e vai pegar os dois cálculos, vai tentar enxergar onde é, porque também não é fácil, onde é a discrepância, que na verdade ele não vai tentar enxergar, cada parte que vai puxar para o seu lado, nós sabemos que chama isso atenção, né? Nisso.
né? Porque a RE tem um suporte de análise de cálculo, então as empresas com muito mais facilidade vai dizer, olha, pelo meu cálculo, porque ela já fez a planilha dela, essa parte aqui está errada porque ele considerou isso. E aí o contador vai olhar da vara, se der razão, vai catar. E vem aquela formatação do PJE apresentado pela empresa. Porque, na verdade, eu tenho clientes e empresas, é isso que faz. Ele faz uma planilha fora do PJE e depois joga aquela planilha para dentro do PJE para agradar o judiciário. Mas ele fez a conta dele fora para saber o que é o que está ali dentro. Né? E isso, obviamente, os autores, os reclamantes, os trabalhadores, os advogados, não ter essa estrutura para fazer. E eu digo, eu não suporto, com todas as letras, gente, PJ Cálculo. Não suporto. Tá? Isso ainda por cima é um ônus maior para o advogado do reclamante, porque ele tem que pagar o contador. Muitas vezes o contador faz a planilha sim, faz a planilha fora e depois joga no PJE, cobra um valor maior e o advogado fica com esse prejuízo, digamos assim, ele fica com esse prejuízo, porque ele não tem como cobrar do reclamante. Como o reclamante, o pobrezinho, o peão de obra, vai conseguir pagar isso agora. Quer dizer, eu tenho uma visão muito, muito radical em relação a isso. A cada dia que passa, mais se dificulta o acesso à justiça. Sim, sim. E aí eu pergunto, já que estamos, de novo, a gente volta àquela mesma questão que nós falamos antes. Se o intuito é otimizar, por que não muda a conversa? Vamos fazer o seguinte, judiciário. Nós temos aí a prescrição intercorrente, né? Então vamos fazer o seguinte, judiciário. Vamos oferecer uma sugestão de cálculo pelo PJ Cálculo. Quem quiser aquele número, a REC está desaparecido, o reclamante que não quer, mas eu já estou oferecendo, tá? Você não precisa fazer. Quer fazer? Tá aqui um número que nós entendemos. Que um ou outro que faz a planilha e tal. Quer? Vale a pena o risco? Você fica com aquele valor. Então, por que não começar, é aí que eu volto à questão da otimização, o próprio judiciário oferecer esse serviço. Olha, você não precisa, nós temos esse serviço e nós vamos ofertar esse serviço. Você quer? Vai demorar, você não apresenta, mas nós temos esse serviço aqui. Por que não? É isso que eu não consigo, na verdade, a gente sabe. A otimização, volta a dizer, né? A otimização deve ser em prol do jurisdicionado, da efetividade da justiça para o jurisdicionado. Então, se é para fazer o PJ Cálculo, se isso é motivo para a gente otimizar, acelerar e dar uma agilidade nos processos, desafogar o judiciário, vamos fazer o seguinte, vamos criar, e nós temos condições de criar, existem concursos que podem ser feitos para isso, uma central, né? Nós já tivemos uma ideia muito embrionária lá, você lembra do Graco, que prestava serviço nas varas? Nas varas, né, para fazer esses cálculos. Olha, desde lá nós sabemos que os recursos não têm efeito suspensivo. Olha, eu quero liquidar o meu valor. Então eu vou aqui entrar na filinha para liquidar o meu valor, você me dá esse cálculo e aí eu mostro para o cliente. Olha, eu acho que por aqui, posso mostrar para o meu contador, como eu já fazia na execução, peço a ajuda do meu contador para saber se tem, mas está lá pronto. Então, ou seja, eu não vou ter prejuízo, nem vou ter que do dia para a noite pagar um contador. Então, para aquela pessoa que não tem, eu tenho. Então, de novo, o mau uso da solução. Na verdade, o que nós estamos vendo são usar, a pretexto de solução, um mau uso da ferramenta. É o que está acontecendo. A ferramenta ela não está servindo para buscar essa efetividade, ela está servindo para atravancar essa efetividade, para criar mais um óbice à concepção da justiça. Esse é um problema. Eu sou radicalmente contra o PJ Cálculo, porque eu faço cálculo, tá, Thelma? Eu gosto de cálculo. Eu sei E é uma ferramenta horrorosa. Ela é horrorosa. Então, isso, tanto para o réu quanto para o autor, ela é horrorosa para qualquer um. E não é momento também. Não é momento também. Já era para ter sido cancelada a implementação disso só nesse momento. Nós estamos em junho. Exatamente, nós estamos em junho. Então, nós estamos vivendo esse caos das audiências telepresenciais, e pautas telepresenciais também,
que muitas vezes os juízes, os desembargadores, não estão nem aí porque a gente está falando. Se eles já não prestavam atenção na gente presencialmente, agora, então, eu acho que a segunda tela do computador está ligada na paciência, eles estão jogando paciência enquanto a gente fala. E, não bastando isso tudo, ainda me vem essa necessidade de juntada de cálculo pelo JE Calc. Alguns juízes, com certeza, vão entender que as iniciais têm que ser feitas também com PJE Calc, o que eu me recuso a fazer. O que eu me recuso a fazer. Eu já não liquido mesmo, então o PJE Calc para inicial, nem pensar. Nem pensar. O que estão fazendo com a advocacia a essa altura do campeonato? O que estão fazendo, e aí eu queria entrar num tema que me é muito caro, que eu vou chamar de advogado audiencista, mas na realidade ele não é audiencista nem correspondente, ele é advogado, que se senta para fazer audiência para os outros. Eu também faço o que você acha que vai acontecer com esses advogados com a chegada dessas audiências telepresenciais? Eles estão sem emprego. Eles estão sem... Muitos, nesse período agora, estão passando fome. Estão passando literalmente fome. Se não fosse alguns esforços que foram feitos, recebendo cestas básicas, eles estariam à míngua. Você acha que tem espaço para eles ainda, depois de passado isso? Não, né? Não. Porque, a não ser que ele invista, e mesmo assim o mercado ele vai brigar contra tubarões, né? Ele faça um investimento, esse investimento vai ter que sair daquele tradicional dele, de fazer o investimento dele fazer sessões de tribunais, dele começar a ter esse tipo também de expertise, para ele poder ir mesmo assim brigando contra tubarão. Por que os escritórios vão fazer? Os escritórios vão abrir uma sala, vão colocar todo mundo paramentado lá, com seu equipamento, com a sua internet e fibra ótica, vai deixar os advogados, ele vai passar, sem exagero, 12 horas sentado, fazendo audiências, ele vai chegar no escritório de 7 a 8 horas, vai sair às 7 da noite, e o escritório, em vez de pagar, vai pagar um valor fixo para esse advogado, e esse advogado, durante o dia dele, sem pagar transporte, sem pagar absolutamente nada, ele cumpriu ali, ele fez brincando 20 audiências, fica tudo certo. Então, ou seja, para que ele vai contratar aquele que estaria lá em Cabo Frio, que estaria lá em Campos, que estaria em Angra dos Reis, que estaria em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, para fazer, se ele pode fazer isso aqui, né? E tranquilamente. Então, eu estou já retirando do mercado essa advocacia, esse viés da advocacia, que é uma advocacia importante. É uma advocacia importante. Né? A gente precisa valorizar esse advogado, porque é ele que vai para a linha de frente, ele tem o ônus disso, porque o resultado dessa audiência aí na conta dele. Não é porque alguns grupos usam de forma inadequada esse profissional que a gente precisa. Nós sabemos que tem grupos, escritórios que usam esse advogado de forma desproporcional, de forma inadequada. Né? Coloca ali uma pauta de 30 audiências para ele pular de juizado em juizado. Exatamente. E recebendo R$20. Trabalho digno, que é muito mal remunerado. Extremamente mal remunerado. Porque a OAB, se ele tiver qualquer atrito com o magistrado, é a OAB dele que vai estar sujeita a qualquer representação. É ele que está ali representando aquela parte, sujeita a todas as punições disciplinares, sanções disciplinares. Então, há uma péssima utilização desses profissionais que eu acho valiosíssimos. Eu sempre fui muito resistente, às vezes as pessoas me ligavam para indicar alguém, eu já ligava para a pessoa e falava, olha, eu te indiquei, mas eu já disse que é no mínimo X. No mínimo X, eu falei, eu não admito que uma pessoa na minha frente contrate por menos que isso. Não existe isso, porque é só ir à audiência, isso é uma coisa absolutamente aviltante. Não é só ir à audiência. O médico cobra uma visita ao hospital no mínimo R$300. Uma visita ao hospital.
Por que o advogado vai fazer um ato processual de instrução, de responsabilidade? Eu tenho que negociar, porque é só aí não. É só você fazer uma faculdade, 5 anos, depois concluir essa faculdade e fazer o exame da ordem. Então você quer fazer... E a gente precisa ter isso. A gente sabe que a necessidade impõe essas pessoas, mas a gente tem que se valorizar. Tem que se valorizar. Verdade. Porque se ninguém aceitasse, não existiriam R$20 para custear uma audiência, como a gente vê nesses grupos de Facebook. A necessidade, estão se aproveitando dessa necessidade, da carência de mercado. Mas, lamentavelmente, é o fim dessa categoria. Eu também acho. É o fim mesmo. Eu também acho que está acabando agora o advogado que faz audiência, porque não tem mais espaço. Eu concordo plenamente que as grandes bancas, que são as que mais contratam, vão montar pequenas salas de audiências dentro dos seus escritórios para manter um advogado. Um interno, ele vai passar a ser o audiencista do escritório. E vai ficar o dia inteiro ali fazendo audiência. É perfeita essa sua colocação. Como muitos fecharam no PJE. Né? Porque antigamente no PJE eu trabalhei em escritório que tinha correspondentes em outras cidades, que o correspondente, quando a gente estava apertado, ele fazia a petição, ele fazia o protocolo da petição, ele despachava a petição, né? E isso o PJE já tirou. Então, muitos escritórios já foram prejudicados porque eles perderam essa correspondência. Né? Eu tinha vários contatos, porque você pode fazer, a não ser que fosse um caso muito específico de um despacho muito rápido, que não daria tempo e logística para chegar até lá, você poderia ir, mas esse profissional foi aniquilado com o PJE. Porque você consegue peticionar em qualquer lugar do país, você consegue peticionar. É verdade. Vai acontecer isso com o audiencista. Né? Então, já que estamos sendo, a classe, né, quando eu digo nós, a classe advocatícia, ela está sendo vítima desses cortes, era um momento mais do que apropriado da gente exigir a valorização. É o momento de dizer. Porque isso não está sendo objeto também de diálogo, né? A gente não está tendo opção. Então é o momento da gente também se valorizar. Então a gente precisa elevar as nossas discussões nesse ponto. A gente precisa mesmo fazer isso. Um momento de muita união, que seria necessário que houvesse muita união da classe para levar todas as nossas angústias mesmo. Porque é um momento tão difícil, um momento em que... Bom, uma coisa que eu me lembrei agora, tantos colegas desempregados, os grandes escritórios demitiram em massa. Tantos colegas desempregados, é um momento da mais profunda união, coisa que eu não estou vendo. Com muita tristeza que eu digo isso. As pessoas precisam se unir para poder fazer com que as coisas melhorem, para resistir às audiências. Tem muito colega fazendo. A gente precisa resistir a essas audiências, a gente precisa resistir às pautas virtuais, a gente precisa resistir a isso tudo. Silvia, estamos com pouco tempo, a palavra é toda sua, nem parece. Nossa, vai passar bom demais, tudo que é bom passa rápido. Eu te agradeço enormemente, porque eu não quero que termine e o Instagram corte a gente. Eu te agradeço enormemente, eu acho que foi de tanta valia, você disse tantas coisas que a gente está precisando ouvir, esse seu engajamento, a força de lutar com a gente, isso daí vale tudo. Muitíssimo obrigada. E olha, eu estou cada dia mais sua fã, tá? Olha quem fala. Gente, eu vou só me despedir, eu agradeço demais, eu tenho muito orgulho genuíno de ser advogada, orgulho genuíno de ser mulher advogada, orgulho genuíno de fazer parte da Comissão das Mulheres. Nós precisamos sim, não é mimimi, nós precisamos conquistar nosso lugar, nosso espaço. Inclusive, a gente vai fazer uma live, tá, Thelma? Já sei o nosso tema da minha live, que você vai ser minha convidada. Beleza. Agora já passou aqui pela minha cabeça o tema. Mas a gente precisa sim, e precisamos falar do que nos atinge, brigar pelos que nos atinge. Só tem uma forma da gente mudar as coisas, é se opondo a elas. Não tem outro caminho. Né? Então eu convido todos
que se sentirem satisfeitos a brigarem, por mais cansativo que seja. Vocês não estão sozinhos e somente um é um só. 10 são 10. 100 já começa a fazer a diferença. Tá? Um prazer imenso. Fiquem com Deus. Obrigada a todo mundo os audiencistas e os ouvintes que estavam presentes aqui. Vamos resistir sempre. Vamos resistir sempre. Fica com Deus. Muito obrigada. Um beijo muito grande. Outro, querida. Boa noite. Boa noite.